Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Giro do Estilo. Hoje nós vamos conversar com Bruno Almada. Ele é personal trainer especializado em lipedema. Veio diretamente do Rio de Janeiro para São Paulo para gravarmos essa entrevista. Eu estou vestida por Sou Consciente e a beleza por Alexandre Maiscô, de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. É um prazer imenso tê-lo aqui. Antes da gente falar um pouco sobre lipedema, conta para a gente sobre a sua trajetória profissional. Então, eu tive meu primeiro contato com o lipedema em 2019, um pouquinho antes aí da pandemia, e a partir do ano de 2020 para 2021 eu comecei a trabalhar com essa prescrição de treinos mais específico para esse grupo de lipedema. E o que é o lipedema? Lipedema é uma doença, né, que ela gera um acúmulo desproporcional de gordura nos membros inferiores e também superiores. E é uma gordura muito dolorosa, né, que gera muito inchaço, muito edema e que acaba tendo uma consequência muito ruim na qualidade de vida das mulheres que acabam tendo essa doença. Como identificar no dia a dia do treino, Bruno? É muito simples, né? Quando você começa a fazer exercício durante muito tempo, você é uma boa aluna, você treina bastante, você percebe que não tem resultado, você às vezes nota que começa até a se sentir mais inchada, às vezes até com a circunferência de pernas e braços maiores, isso é um indício que provavelmente você pode ter lipedema, né, e precisa fazer algumas modificações no treino para que ele consiga trazer o benefício que é o controle da doença. Porque o treino ele não pode permitir que você tenha uma progressão, e sim uma regressão da doença. E os tipos mais adequados de treino? Então, a musculação, né, treinamento de força é muito indicado, atividades dentro da água também são muito indicadas para mulheres com lipedema pela sua importância, atividades lúdicas também para melhorar a consciência corporal, né, yoga, alongamento, o próprio pilates também é uma atividade muito importante para poder ajudar nesse controle da doença. E existe algum exercício, né, que deve ser evitado? Não evitado, mas respeitado para tal grau, né? Todos os exercícios eles são válidos para quem tem lipedema, porém, cada grau traz uma individualidade, cada grau traz uma questão que precisa ser avaliada antes da prescrição do treino. Então, o grau 1 ele vai trazer uma individualidade, o grau 4 ele vai trazer uma outra individualidade. Então, antes da prescrição e até antes de colocar algum outro exercício, alguma atividade mais de impacto, é preciso ver o grau, entender como esse grau afetou essa mulher com lipedema para depois prescrever as atividades corretas, mais assertivas. E quantas vezes por dia ou por semana? Por semana, né? Mal uma vez por dia a gente tem esse hábito de malhar, mas quantas vezes por semana assim, que é o ideal? Então, eu indico sempre o treinamento de musculação, no mínimo 3 vezes por semana, mas, se possível, incluir outras atividades, né? Atividade dentro d'água também é muito importante, a hidro é uma atividade muito importante dentro do tratamento conservador, o próprio pilates, né? Atividades lúdicas mesmo, pedalar, fazer atividades ao ar livre. É sempre importante o corpo estar em movimento, né? Quanto mais movimento, mais atividade o corpo pratica, melhor, ele se torna muito mais saudável. E quando a gente tem o lipedema, também traz algumas outras consequências, como muita dor articular, uma densidade muscular muito baixa. Então, você precisa estar praticando exercício físico para fortalecer as articulações e também ganhar massa muscular para ter melhor qualidade de vida. E treinar com dor é normal? Não. Se você está treinando com dor, provavelmente esse treino ele não está sendo respeitoso com o seu lipedema. Aquela dorzinha, né, pós-treino, que a gente sente aquela fisgadinha, é normal, é super normal, porque é o músculo ali tendo uma resposta por conta daquele estímulo. Mas não é normal você ficar 1, 2, 3, até uma semana com dor, tendo que às vezes até recorrer a um analgésico para poder passar a dor. Quando acontece isso, pode ter certeza que o treino ele não está sendo respeitoso nem com você e muito menos com o seu lipedema. Falando agora de autoestima, o exercício físico, ele aumenta essa autoestima da mulher com lipedema?
Sim, porque em muitos graus, os graus mais altos de lipedema, a própria funcionalidade do corpo acaba sendo afetada. Até o próprio caminhar, a caminhar para ir de casa ao mercado, fica muito debilitado. Né? Então, você praticando exercício físico corretamente, adequado, respeitoso com esse lipedema, você começa a ter qualidade de vida, você começa a ter mais funcionalidade. E o corpo com mais funcionalidade, a mulher conseguindo fazer as coisas que ela não conseguiria fazer antes, isso também ajuda muito a melhorar a autoestima. E o treino pesado, ele resolve? Inicialmente, não. O treino ele precisa ser um pouco mais leve, mas entendendo aquela realidade, entendendo até qual é o grau de sedentarismo daquela mulher, porque também se ela tem um grau de sedentarismo muito alto, não adianta incluir inúmeros exercícios, porque ela não vai conseguir suprir aquela necessidade de exercício. Então, é possível treinar pesado, mas é um processo de progressão, de constância, bons hábitos, né? E aí você consegue, sim, mais para frente, colocá-la para fazer treinos mais intensos, mais pesados, mas isso não é uma coisa que foi diagnosticada com lipedema, pode pegar pesado nos treinos. Não pode, tem que pegar mais leve. E qual que é o maior erro de quem começa a treinar? Primeiro, aceitar treinos genéricos da internet. Isso é um dos piores erros, porque não é um treino pensado para o lipedema dela, não é um treino que foi feito uma avaliação individual antes. Então, esse é um dos piores erros. E também, né, seguir planilhas iguais de academias. Né? Você pegar um profissional que diz que entende de lipedema e ele não entende. Né? É muito importante você também ver o histórico desse profissional, se ele entende mesmo de lipedema, porque qualquer mau planejamento do treino, ele pode causar consequências, como a própria dor, ele pode ajudar o processo inflamatório a piorar, você pode sentir mais desgaste, até impossibilitar de fazer coisas simples, como caminhar, enfim, coisas cotidianas, trabalhar e tudo mais. Muito bom, Bruno. E qual que é o primeiro passo que você daria para quem recebeu agora, por exemplo, o diagnóstico de lipedema? Buscar um auxílio nutricional também é muito importante, né, porque a alimentação e exercício físico andam juntos. Buscar um profissional de educação física que trabalhe de forma coerente, de forma séria com o planejamento de lipedema, porque ainda são poucos, mas os poucos que têm trabalham de forma muito coerente, muito respeitosa. E manter a qualidade de vida, porque o treino e a alimentação por lipedema, o tratamento conservador por lipedema, ele é para sempre. Você não vai deixar de fazer o tratamento conservador porque ou de repente você conseguiu fazer a cirurgia ou porque você está se utilizando de outros métodos. O tratamento conservador ele é para sempre. Então você tem que sempre continuar com o tratamento conservador e sempre buscar a orientação de profissionais que saibam o que estão fazendo por você, porque isso é muito importante. Respeitar e ouvir a mulher com lipedema, acho que é a grande chave para a gente conseguir planejar um tratamento conservador adequado para ela. E ter um profissional, né, assim como você, é importante também, né, Bruno? Sim. A minha história com lipedema ela começou assim, né? Uma pessoa chegou para mim e disse que tinha lipedema. No início eu ainda fiquei meio assim, falando, lipedema, o que é lipedema? Eu fiquei meio confuso e, infelizmente, na nossa área ainda tem poucos estudos. Né? Então, para quem trabalha mesmo com lipedema, precisa estudar mesmo. Né? Precisa correr atrás de outras questões, ver com outros profissionais, tá? Para você conseguir ter um norteamento. Né? Quando eu comecei a planejar os treinos, eu falava que era tipo meio que mato. Eu só tinha um artigo validado para falar sobre exercício físico e lipedema, então eu fui meio que na força e na coragem para poder planejar o treino. Às vezes errava, às vezes acertava, e eu fui nesse processo, mas assim, tem que ter muita consciência de que é um trabalho muito legal, muito importante, mas que requer uma responsabilidade muito grande, porque um planejamento equivocado, um planejamento errado, é um passo para uma progressão da doença, de uma piora de dor, e isso é muito complicado, porque eu já recebi muitos relatos de Bruno, eu treino e fiquei 1-2 semanas sem pisar no chão, porque eu não aguentava de dor. Então, o planejamento de treino ele tem uma responsabilidade muito grande dentro do tratamento conservador. Bacana, Bruno. E você poderia deixar, inclusive, seu contato
Que vou até comentar aqui. O Bruno esteve no Lipedema Science, na UFMG, em Portugal, né, Bruno? Então, você tem assim, uma bagagem imensa, né, com o lipedema. Sim, eu tive ano passado no Lipedema Science, antes do Lipedema Science eu tive num congresso em Portugal, no ano retrasado eu tive no Congresso Brasileiro de Lipedema também palestrando, faço meus contatos com os outros profissionais também, lives e tudo mais. É muito importante ter esse contato com outros profissionais e estar presente, que é muito gratificante, né? Que mostra que o meu trabalho está sendo bem reconhecido e seguindo numa linha correta e coerente. E online também, né? Sim, sim. Eu trabalho muito agora online. Hoje eu consigo alcançar pessoas da Europa, dos Estados Unidos, né? Que o trabalho online ajuda bastante. O presencial eu fico muito preso ali no Rio de Janeiro, né? Mas hoje o meu trabalho pega muito online, que a gente consegue alcançar mundos que a gente não conseguiria no presencial, e isso é muito bom. Eu ainda fui muito relutante durante alguns anos com online, eu falo, não, mas se você quer alcançar outras pessoas, se você quer alcançar o mundo, você tem que ir para o online, porque o online vai te ajudar nisso. No presencial, fica um pouco restrito. Com certeza. E qual que é seu contato, Bruno? Então, eu tenho um Instagram que é lipedema_trainer. E aí eu estou sempre lá, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu tenho uma menina que atende os meus contatos no WhatsApp, no Instagram. Eu tenho uma equipe bem legal que trabalha comigo, que faz aí minhas divulgações dos meus trabalhos. E é muito importante também, são pessoas que, hoje eu estou aqui conseguindo almejar outros e almejando outros projetos, graças a esse pessoal que está comigo ali ajudando bastante nesse trabalho aí. Maravilha. Tem algo que não foi perguntado, que você gostaria de mencionar? Não, acho que foi bem legal, bem interessante a entrevista. Foi como a gente estava conversando, né? A gente precisa ter respostas bem coerentes, bem concretas, porque senão a gente vai abrir outras dúvidas e as pessoas vão ficar com mais dúvidas. Já basta a quantidade de dúvidas, né, que as pessoas têm. As pessoas até inventam outras coisas que não tem nada a ver, né? Mas e agradeço também pela oportunidade de abrir aí. Para poder também deixar um professor de educação física poder estar falando sobre exercício físico, porque a gente ainda vê muitos locais não dando a palavra para o profissional de educação física. Isso é muito importante, porque existem poucos profissionais ainda trabalhando com lipedema, até mesmo porque não tem um incentivo, né? Você não vê outros acontecimentos, outros eventos colocando um profissional de educação física onde ele deve estar, porque o exercício físico é peça fundamental para tudo. É para a pessoa ter saúde, é para a pessoa ter uma qualidade de vida, é para a pessoa ter longevidade. Sem exercício físico a gente não é nada. Sem exercício físico a gente não consegue nem andar, né? Então, acho que é muito legal, agradeço muito, né, pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre o meu trabalho, um pouquinho sobre lipedema, que é uma coisa que há um tempo atrás eu falava, não vou trabalhar com isso, não. E hoje é uma coisa que eu não quero abandonar, não quero largar, porque tem muitos projetos ainda pela frente para estar trazendo qualidade de vida para mulheres com lipedema e mostrar que o exercício físico, musculação, é a chave do tratamento conservador para mulheres com lipedema. Muito bom e parabéns aí pela sua profissão, que tem contribuído muito com as portadoras, né? Inclusive, por falar em portadoras, a maioria é mulher mesmo, né? De lipedema. Tem um grau, uma porcentagem muito pequena de homens, né, mas é muito pequena, 1%, menos de 1%. Ainda não tive a oportunidade de treinar um homem com lipedema, mas quem sabe possa aparecer algum homem aí com lipedema, né, que possa querer um planejamento de treino, e vai ser muito interessante, porque estou muito acostumado a treinar mulheres já pós-menopausa, mulheres recém-diagnosticadas, mulheres que já treinam há muitos anos, sabem que tem lipedema, mas não tem resultado. Então, treinar um homem com lipedema acho que vai ser um desafio. E é muito importante, né? Até mesmo para a gente botar um pouquinho mais a cabeça para pensar, estudar um pouquinho e, quem sabe, aí ter outras propostas que vai ser bem legal, bem interessante. Legal, Bruno. Foi um prazer entrevistá-lo. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado e espero vocês lá no meu Instagram, lipedema_trainer. E quem quiser também chamar no WhatsApp é 21 98301 3703. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa Giro do Estilo.